Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículo 26 a 32. Nas escrituras do Stern, está na página 206. Vaikra, Levíticos, capítulo 23, versículo 26 a 32. Vamos ler. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 7º mês, o 1º dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com o som do shofar. Não realize nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Adonai disse a Moshe: o 10º dia desse 7º mês é o Yom Kippur. Realize uma convocação sagrada, humilhem-se e traga a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realize nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai seu Deus. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo, e eu destruirei dentre seu povo quem realizar algum tipo de trabalho nesse dia. Não realizem nenhum tipo de trabalho. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Não importa aonde vocês vivam. Ele será para vocês um Shabat de descanso absoluto. E vocês se humilhem, descansem no seu Shabat, da tarde do 9º dia do mês até a tarde seguinte. Até aqui. A outra leitura, Shofetim, Juízes, capítulo 13, versículo 2 a 5, página 347, nas escrituras do Stern. Shofetim, Juízes, capítulo 13, versículo 2 a 5. Havia um homem em Zorá, da família de Dan, cujo nome era Manoar. Sua esposa era estéril, não tinha filhos. O anjo Malar de Adonai apareceu à mulher e lhe disse: ouça, você é estéril, não teve filho, mas conceberá e terá um filho. Entretanto, tenha cuidado de não beber vinho e nenhuma bebida embriagante, e não coma nada que seja impuro, porque certamente você conceberá e terá um filho. Não passará navalha na cabeça de seu filho, porque a criança será um nazir para Deus desde o ventre. Além disso, ele começará a resgatar Israel do poder dos filisteus. Até aqui. O tema da mensagem desse Yom Kippur: se livrando do pecado. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Perdoe os nossos pecados, perdoe as situações que temos nos envolvido, nossas ações, as nossas falácias e tantas coisas mais que têm entristecido teu coração.
Nos ajude, perdoe, nos traz entendimento, nos ajude a saber como nos livrar do pecado de forma definitiva, dominando isso que nos assedia continuamente de forma tenaz. Nos ajude, é o que eu lhe peço. Me ajude a passar essa mensagem para os meus irmãos. Nós dependemos do Senhor. Fica conosco, já se faz tarde. Bechem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja. Tema da mensagem: se livrando do pecado. O ser humano da criação, ele desobedeceu à instrução de Hashem e tornou-se moralmente corrupto quando caiu sob o domínio do pecado. E esta condição de miséria foi estendido através do DNA para todos os descendentes do primeiro casal e também dos seus agregados. Então, todas as pessoas que nascem nessa terra estão com a sua natureza completamente corrompida no seu DNA, manchada e poluída em tudo pelo pecado. E a sociedade neste mundo, com as suas ofertas, ainda consegue piorar muito a situação. A escravidão ao pecado é reforçada com os grilhões das nossas próprias vontades e desejos que existem arraigados na nossa vida. Dessa forma, somos impotentes para, por nós mesmos, nos libertarmos do mal chamado pecado, cujo propósito é nos banir da presença de Hashem e nos conduzir para a morte. Uma vez escravos do pecado, seguimos o curso natural das paixões degradadas, mergulhando cada vez mais profundamente na lama da vergonha e da depravação, conforme está descrito em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32. Eu recomendo que vocês anotem Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32 e leem todas estas referências posteriormente. Muita coisa que está ocorrendo hoje será esclarecido a você nesse texto de Romanos que mencionei. O pior de tudo, as Escrituras nos ensinam em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, que a escravidão da humanidade ao pecado é apenas a evidência de que estamos sob o domínio do maligno, domínio de Satã, vivendo nessa terra de acordo com o seu desígnio e destinado ao julgamento de Hashem através de Yeshua. Quão desesperadora e sombria seria a nossa situação se as Escrituras não tivessem também revelado o amor infinito e imutável de Hashem, que, sendo rico em misericórdia, abriu uma porta para o nosso livramento através do sacrifício no madeiro do seu Filho amado,
a saber, Yeshua. Yeshua levou cativo o cativeiro para libertar o seu povo. A Ruach HaKodesh revela a obra redentora de Hashem através de Yeshua aos nossos corações, para recriar em nós um novo espírito, produzir em nós um novo nascimento. Nós precisamos ser libertos de todos os tipos e formas de escravidão e sermos recriados com a natureza do Mashiach Yeshua. Durante muito tempo, caminhamos com muitas perguntas sem resposta, mas o Senhor tem, em cada serviço, nesse lugar, trazido as respostas que nós precisamos para sermos transformados. Agora, diante da realidade que eu mencionei, o quanto o pecado domina a nossa vida, nós concluímos que toda a humanidade está escravizada pelo pecado e espiritualmente morta. Dentro desse contexto, agora podemos falar sobre os vícios de uma pessoa e as suas implicações. A palavra vício é um termo utilizado para descrever qualquer tipo de envolvimento que seja habitualmente compulsivo, independentemente dos seus efeitos negativos. Uma pessoa viciada, ela está escravizada pelo seu objeto de desejo. Eu e minha esposa estamos estudando muito sobre como nos livrar do pecado. Entre os vários temas que temos estudado, quero citar apenas um deles: o vício digital. Podemos não chamar com este nome por não reconhecermos de forma clara que este problema existe, esse problema é real. E acreditem, os sistemas digitais têm feito grandes e verdadeiros estragos na vida de muitas pessoas. Os dominadores desse mundo descobriram uma forma de viciarem as pessoas de todas as idades nessa terra, de criança até pessoas da terceira idade. Todas. Não existe nenhuma faixa de idade que consiga resistir aos equipamentos digitais de tela. Uma pesquisa recente, preste atenção, mostrou que no Brasil as pessoas passam aproximadamente 16 horas do dia acordadas. Mas a informação que chamou mais a atenção foi que deste tempo, destas 16 horas, mais de 9 horas, portanto mais da metade desse tempo, é destinado ao uso de sistemas digitais com tela. Uma curiosidade: 9 horas na frente de uma tela é igual a 540 minutos. O dízimo disto seria pelo menos 54 minutos de oração. Ou seja, estamos devedores todos os dias de pelo menos 1 hora de oração. E estes equipamentos com essas mídias digitais foram desenvolvidos sobre os mesmos princípios
das máquinas de um cassino, com uma estrutura que estimula o nosso cérebro a produzir dopamina, um hormônio neurotransmissor que, quando liberado, produz uma sensação de bem-estar. E isso tem deixado as pessoas viciadas nesses equipamentos de tela, nessas mídias digitais, sociais. Nós vemos estudos que comprovam essa dependência emocional. E realmente, a nossa sociedade inteira está viciada. Mas as pessoas nem conseguem perceber isso. Elas sentem a necessidade de buscar por esse bem-estar temporário continuamente, pela produção de dopamina no seu organismo. O vício escraviza uma pessoa e isso se tornou comum na nossa geração. E muitas pessoas nem conseguem compreender que estão viciadas. E estão sendo arrastadas como se fossem androides para um mar de lama. Os vícios tiram o equilíbrio e o bom senso de uma pessoa que conduz a fazer muitas coisas erradas, como roubar, mentir, enganar, brigar, discutir com outras pessoas, entre tantas outras coisas ruins. Os vícios prejudicam o bom relacionamento entre as pessoas. Destrói a vida familiar, destrói a vida profissional, coloca o viciado em situações de riscos, às vezes até de morte. Prejudica a saúde, prejudica o desempenho da pessoa, que não consegue dar conta dos seus afazeres e compromissos. Normalmente o viciado está sempre atrasado nos seus compromissos. Isso quando consegue comparecer. Muitas pessoas viciadas, por não saberem que estão viciadas, têm aliciado os seus próprios filhos para serem programados e se tornarem dependentes também desses aparelhos com telas, como eles mesmos se tornaram. Vidas estão conectadas a estas tecnologias de tal forma que, se ocorrer um acidente ou um incidente, o viciado se lembra primeiro de pegar o aparelho viciante para filmar, fotografar, divulgar as notícias nas mídias sociais, verificar quantas pessoas deram o seu like, e somente depois, quem sabe, vai pensar em ajudar as pessoas vítimas da situação. Assim está hoje, nesse momento, toda a nossa sociedade, todos os povos, em todas as regiões. Porque filmar e divulgar a notícia se tornou mais importante nesta nossa geração. A nossa sociedade tem um vício comum. E a maior parte não se deu conta da gravidade desta situação. Uma tragédia que se formou sobre a vida de cada um de nós, cada pessoa nessa terra. Como isso ocorreu?
um dia de cada vez. Hashem deseja alertar seus filhos sobre essa catástrofe que está arrastando as pessoas para o pecado. Esse é o principal motivo pelo qual as pessoas têm o sentimento de que o tempo está passando extremamente rápido. Eu até acredito que o tempo esteja passando de fato um pouco mais rápido. Mas o que está ocorrendo é que há uma hipnose coletiva. Eu diria até mais. Uma obra de feitiçaria diante dessas fascinantes telas digitais. E como resultado, o nosso tempo está sendo literalmente roubado. Isso tem como principal objetivo nos desconectar do Senhor, nos tirar da presença de Hashem. Um grande desperdício de tempo para a produção de nada que seja útil. Mensagens instantâneas, vídeos chamada, filmes, música, jogos, conhecimentos, notícias. Um mar de lama. Repassando informações que normalmente nem sabemos a origem. Nem temos como saber se de fato são verdadeiras. Somente para despertar a indignação, a raiva e o ódio no coração de outras pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Todos os dias. Olha, eu vou te mandar uma mensagem, veja que absurdo. Só para produzir indignação no coração das outras pessoas. Pois saiba que você será responsabilizado diante de Hashem por cada palavra que você proferiu ou propagou. E até pela propagação de notícias que não são verdadeiras. Preste atenção e entenda de forma definitiva. Quando você perde os limites de controle da sua vida e deixa de fazer o que você realmente precisa fazer, e você sabe, trocando por outras coisas apenas para satisfazer o seu próprio prazer, isto chama-se vício. Este objeto de desejo se torna um Deus na sua vida. E você infringirá diretamente o primeiro mandamento. Shemot, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses além de mim. Esses equipamentos de tela se tornaram um Deus na vida das pessoas. Isto é pecado. Dessa forma, concluímos que todos os vícios infringem o primeiro mandamento. Portanto, todos os vícios, sem nenhuma exceção, são pecados. Carrega com ele um objeto de desejo que é maior do que Hashem na sua vida. Muitas pessoas nessa terra estão viciadas em alguma coisa, irmãos. De alguma forma, e se tornam escravas do pecado que conduz direto para a morte. Esse vício, esse pecado que temos com relação a esses equipamentos de tela, esses equipamentos digitais, essas mídias, às vezes vem até disfarçado de uma aparência de santidade. Com aplicativos de estudo das escrituras, ministrações, louvores.
Está lá, instalado. Entretanto, eu particularmente não acredito que uma pessoa passe 9 horas estudando as Escrituras, ouvindo louvores no seu celular. Além do mais, o uso prolongado desses aparelhos de tela, com suas luzes coloridas e as suas emissões de frequências cuidadosamente calculadas e planejadas, são extremamente prejudiciais à nossa saúde. E o Senhor não tem nada para nós que possa nos fazer mal. O vício em mídias digitais nos faz confiarmos nela e não em Hashem. As pessoas nas suas vidas consultam o Google, El Gog, de trás para frente, um Deus, e confia nas respostas que recebem, instantâneas, sem questionar. Ainda que essas respostas sejam contrárias às Escrituras. Não importa. Muitos se tornaram acelerados e não conseguem consultar a Hashem. Não conseguem esperar pela resposta do Senhor. Porque nós temos sido sistematicamente treinados para abandonar qualquer coisa que faz bolinha. Demorou, abandona. Demorou para responder, não me serve. Ainda que as respostas não sejam verdadeiras. Através desses equipamentos, nós estamos sendo continuamente observados, até na nossa intimidade, dentro dos nossos quartos. Basta ter um equipamento lá nesse local. E ainda acreditamos que nós somos livres. Viciados. E o vício é pecado. E o pecado é o caminho que leva direto para a morte. Sem escala, sem parada. Eu recomendo a você, tome uma decisão agora. Considere o que Hashem nos deu hoje para ouvirmos e siga no caminho da vida. Mude o seu destino final. A escolha é sua. Irmãos, isso é para mim também. Há poucos anos atrás, as pessoas começaram a usar as máquinas e chamaram aquilo de Revolução Industrial. Alguns anos atrás. Hoje, as máquinas estão usando as pessoas para conduzi-las ao pecado. E as pessoas chamam isso de revolução tecnológica. Agora que sabemos tudo isso, que a luz revelou esta condição de trevas que existe na nossa vida, a questão a saber, o que é que nós vamos fazer para mudar isto? Só nos resta encontrarmos o detox para esta situação de caos. Encontrarmos uma solução definitiva para nos livrarmos desse vício, desse pecado. Realmente isso nos tem apartado do sagrado, mais do que qualquer outra coisa. Podem acreditar. O que vamos fazer para mudar isto? Bom, primeiro, reconhecermos que o problema existe na nossa vida. Já é um bom princípio. E pedirmos ajuda a Hashem para termos essa situação corrigida.
Esta deve ser a nossa primeira ação. Depois a Ruach HaKodesh pode controlar a nossa dopamina, controlar a nossa ansiedade. As Escrituras nos ensinam que não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. Entretanto, esses sistemas e tecnologias só têm produzido ansiedade para nossas vidas. Minha pergunta para você que perdeu o controle total do seu tempo com essas tecnologias: quanto tempo do seu dia você tem conseguido salvar, investir esse tempo em oração? Você sabia que tempo em oração é investimento? A distância que nos separa de Hashem através de Yeshua é apenas uma oração, irmãos. Então é evidente, podemos concluir facilmente que, com estas máquinas roubando o nosso tempo, principalmente o nosso tempo de oração, estaremos sempre à distância de Hashem e nos afastando cada vez mais. Para você meditar, seguindo, se afastando da presença de Hashem dessa forma, onde você espera chegar se acontecer de você partir dessa terra inesperadamente? Podemos ouvir mensagens edificadoras nessas mídias, mas onde está o nosso tempo para com Hashem? O nosso tempo de oração, nossa dedicação com atenção em uma mesa de refeição, nosso tempo em família. Perceba, irmãos, algo muito fora do lugar está ocorrendo na nossa vida. Há pessoas que têm essas tecnologias dentro dos seus quartos. Não consegue dormir. Dopamina. Uma satisfação pessoal momentânea. Um vício. E depois, mais e mais e mais. Como o uso de uma droga. Um loop sem fim. Entretanto, a alegria que Hashem tem para nós, ela não nos inebria. A alegria de Hashem é verdadeira, duradoura, e nos liberta pela graça, pelo poder de Hashem, através da Ruach HaKodesh, de toda e qualquer tipo de escravidão. Irmãos, Yeshua começou o ministério dele nessa terra com 30 anos. Depois que ele recebeu sobre ele a Ruach HaKodesh. Mas Yeshua nunca pecou. Antes dos 30 anos, antes de receber a Ruach HaKodesh, Yeshua não pecou nenhuma vez. Yeshua dominava a tentação do pecado através da graça, do poder de Hashem. Lucas capítulo 2, versículo 40. E o menino continuou crescendo e recebendo força, sendo preenchido com sabedoria, e o favor e bondade, o poder gracioso de Hashem estava sobre ele. Então precisamos dessa força, desse poder de Hashem sobre a nossa vida, para nós vencermos o pecado que nos assedia tenazmente.
São muitas seduções desse mundo, mas nada se compara com essas novas modalidades de sedução tecnológicas que nunca foram enfrentadas antes. Deuses que os nossos pais não conheceram, não temeram. Entretanto, receio dizer que, na nossa força, nós não vamos conseguir vencer isto. Esse é o principal motivo porque tantas pessoas se tornam reincidentes nos seus pecados. Eu li um artigo recentemente onde havia um relato interessante sobre uma pessoa que buscou se libertar do poder do pecado. Passou por muitas lutas, mas ele conseguiu se livrar do pecado e a vida dele foi preenchida com a presença da Ruach HaKodesh. Aquele homem ouviu as boas novas, estava decidido a abandonar o pecado. Ouviu muitas palestras, estudos sobre como se livrar do pecado. E ele chegou à seguinte conclusão e disse, abre aspas, a orientação que costuma ser dada sobre este assunto de vencer o pecado, resume-se nisto. Trata dos seus pecados um por um, resolva se afastar deles, lute contra eles em oração e, se preciso for, faça até jejum, siga dessa forma até vencê-los. Disponha firmemente a sua vontade de vencer contra uma possível recaída, ore e lute, seja forte, persista nisso, até que forme em você o hábito da obediência e quebre os ciclos de hábitos pecaminosos. Até aqui, ele havia tentado, mas não havia conseguido vencer completamente o pecado. Mas ele não desistiu. Aprendeu a dominar o pecado e escreveu. Nesta luta contra o pecado, nós não podemos depender das nossas próprias forças, mas precisamos pedir ajuda a Hashem através de Yeshua. Todo o enfoque, segundo a análise, era dado sobre a santificação por obras e não por confiança ou fé, em hebraico emuná, que significa confiança. Quando me refiro à palavra confiança, devemos entender que precisamos depositar a nossa confiança em alguém que realmente pode nos ajudar a enfrentar o pecado. Yeshua enfrentou e venceu todos os pecados nessa terra, então ele está credenciado para nos ajudar. Devemos olhar para ele, Yeshua. Se nós tentarmos enfrentar o pecado com a nossa própria força, nós vamos precisar olhar para o pecado e vamos tirar dessa forma os nossos olhos de Yeshua. Nós não temos como focar a nossa força e vencer o nosso pecado e olhar para Yeshua ao mesmo tempo. Lutar contra o pecado sem olhar firmemente para Yeshua é pura perda de tempo. Você vai perder o seu tempo, vai se frustrar. Mas acredite, é muito fácil tirarmos os olhos de Yeshua e focarmos no pecado, focarmos no problema, com um desejo de vencê-lo. É bom, siga dessa forma, com um desejo de se livrar do pecado. Mas olhe para Yeshua, para que você não venha se frustrar com a sua luta pessoal.
Nesse caso, o pecado se tornará o centro da nossa atenção e deixaremos de olhar para Yeshua, o único que pode nos ajudar a vencer o pecado, não importa qual seja ele. Não existe outro caminho. Yeshua é o caminho estabelecido. Muitos têm lutado contra o pecado, com as suas próprias forças, sozinho, e depois de um tempo acabam sendo arrastados pelos mesmos desejos e ações e não conseguem vencer. Vem então terríveis sofrimentos. E esses processos se repetem, se repetem, se repetem. Da mesma forma, um padrão. Queda sobre queda pode fazer alguém chegar a uma terrível conclusão e dizer: quer saber? É inútil seguir tentando. Eu tentei de tudo, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo mudar. Eu vou me render. Pois, irmãos, eu digo a você, se renda sim, mas aos pés de Hashem, através de Yeshua. E Ele mudará a sua sorte, mudará a sua vida. A pessoa cansada de sofrer nessa luta contra um pecado que se tornou recorrente, poderá se entregar sem oferecer nenhuma nova resistência a esse pecado, irmãos. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Isso ocorre porque esta pessoa está lutando contra o pecado, olhando para ela mesma, na força dela. Receba o que o Senhor está nos ministrando, primeiro para mim, aqui ó. Eu tenho que olhar para Yeshua, e eu vou vencer, e eu vou conseguir. Vencer tudo que entristece o coração do meu Pai. Ou vocês acham que essas mídias sociais também não consomem meu tempo? Se você for sozinho nessa luta, na sua força, lamento dizer, mas você será derrotado, derrotada. Olhe para Yeshua e se revista da força dele. Uma outra coisa importante a saber, o pecado está dentro de cada um de nós. Nenhum novo hábito que desenvolvemos poderá mudar o que está dentro de nós. Compreenda, alguém que venceu o vício da bebida faz muito bem de evitar lugares que servem bebidas alcoólicas. Entretanto, quem venceu a bebida pela força do Mashiach Yeshua não terá nenhum problema se passar por algum lugar que estiverem servindo bebida alcoólica, porque aquilo não estará mais dentro dele. E é isso que Hashem quer nos ensinar hoje, quer que nós recebamos dessa força, desse poder. O pecado, o vício que foi vencido pelo poder do Senhor é removido da nossa vida. Não existe revanche quando você vence um pecado na força de Hashem. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar que devemos sim evitar situações que podem nos fazer pecar, claro. Prudência. Devemos fugir da aparência do mal, claro. Entretanto, o mais importante que isso é vencer o pecado na força definitiva de Hashem. É isto que o Senhor deseja para nós. E só podemos fazer isso na força de Hashem, que é o Mashiach e Yeshua em nós. O pecado é um ato voluntário que ocorre na nossa mente para produzir a dopamina. O desejo de ser satisfeito a qualquer preço. A busca da sensação do bem-estar.
Normalmente a pessoa olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E ali ela encontra um momento para buscar esse bem-estar. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então, tendo sido concebido, o desejo dá a luz ao pecado. E quando o pecado cresce plenamente, dá a luz à morte. O caminho tem uma sequência. Esta é a sequência dos eventos. Começa com o nosso desejo, às vezes um desejo pequeno. Nós vamos alimentando, pensando, e ele vai crescendo, o desejo vai crescendo. Desejo dentro de nós. Ele é forte. Satã não coloca o desejo em ninguém, mas ele utiliza situações para estimular os nossos desejos, cujo resultado nos conduz direto para o pecado. Então eu posso dizer que o pecado é uma escolha voluntária. Claro. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Em vez disso, cada pessoa é tentada a ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Vou ler de novo. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Leia nas suas escrituras. Em vez disso, cada pessoa é tentada a ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. É assim que começa a coisa. Observe a recomendação de Shaul Hashaliah para Timóteo, que se aplica também às nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Por isso, fuja das paixões da juventude e com os que invoca o Senhor com o coração puro, siga em busca da justiça, da fidelidade, do amor e da shalom, da paz. Shaul Hashaliah orientou a Timóteo a fugir das paixões dos jovens e a seguir em frente, ao lado de pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem. Pessoas com o coração puro, pessoas que podem nos ensinar, podem nos conduzir à presença de Hashem. É só no meio do povo separado de Hashem que haverá bons propósitos, que haverá justiça, fidelidade, amor e shalom. Você pode pensar diferentemente, pode acreditar que não consegue ter esse tipo de convivência com outras pessoas, nem mesmo com pessoas da sua própria confiança. Porque todos estamos sendo treinados e programados para seguir em direção ao isolamento. Peço que preste muita atenção no que será ministrado pela Ruach HaKodesh, porque uma das coisas mais difíceis que eu encontro na vida ministerial é ver pessoas que têm propósitos de edificar o reino dos céus nessa terra em unidade. Muitas pessoas podem até aparentemente caminharem juntas, lado a lado, mas cada um com seus próprios propósitos, seus próprios desejos, caminhando lado a lado em trilhos diferentes. Em algum momento vão seguir para lugares diferentes. Realmente é muito difícil encontrar pessoas que se importem sem nenhum interesse pessoal
pela vida de outras pessoas. As poucas pessoas que eu conheço que se importam com outras vidas estão extremamente sobrecarregadas. A seara continua crescendo, os trabalhadores ainda continuam poucos. Eu tenho orado. As pessoas querem receber atenção, cuidado, amor. Isso é bom, claro. Mas essas pessoas têm muita dificuldade de entregar essas mesmas coisas. Isso é ruim. Mesmo no convívio entre irmãos ou machir, podemos estar errando o alvo. Você pode tomar uma decisão de se esforçar para ser uma pessoa cordial, atenciosa. Isso também é bom. Só que isto não quer dizer que você vai desenvolver amor por meio das suas decisões de fazer o que é politicamente correto. Na verdade, você pode até encontrar alguma frustração por se dedicar a um projeto e perceber que as coisas não estão evoluindo como você gostaria. Acredite, se você não amar vidas, você estará sempre trabalhando por recompensa, para estimular os seus desejos, para estimular a produção de dopamina, para se sentir bem. Você terá sempre à frente o bem-estar na sua vida como prioridade. E não o seu amor a Hashem. Não existe nada que tenha mais poder do que o amor, irmãos. Quanto mais você lhe entrega, mais ele cresce na sua vida e mais poder você recebe. Poder multiplicador, libertador, transformador. O amor deveria ser a nossa maior satisfação. E deveríamos nos empenhar para buscar uma fonte inesgotável de alegria. Nada pode substituir o amor verdadeiro, mas preste atenção. As pessoas ao seu redor, se elas forem pessoas sinceras, de algum modo conseguirão perceber se um amor é verdadeiro ou se é apenas uma representação. Então, não seja você um ator ou uma atriz. Além de inútil, enganar as pessoas também é pecado. O pecado está dentro de nós. Cada um de nós. E normalmente ganha força quando nós somos contrariados nos nossos fortes, quase incontroláveis desejos. Vou dar uma semana para Hashem. Se ele não me der o que eu quero, eu vou conseguir do meu jeito. Não importa o que seja. Eu quero um marido, eu quero uma esposa. Eu quero. Cuidado, você pode ter. Mas será que é o que o Senhor quer para a sua vida? Cuidado com o seu desejo. Ele pode te levar direto para um lugar que você não vai querer estar.
Entretanto, Hashem tem nos oferecido o caminho da verdade, um caminho que liberta. Yeshua nos ensinou, Yohanan, João, capítulo 15, versículo 9, como o Pai me amou, eu também os amei, por isso permaneça no meu amor. Yeshua nos deu uma ordem para permanecermos no amor dele. Este é o caminho da verdadeira liberdade. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da Torá, da misericórdia. A Torá conduz à vida através de Yeshua. O pecado conduz à morte através de Satã. O pecado prejudica primeiro o pecador e depois outras pessoas ao redor desse pecador. O pecado aprisiona a vida das pessoas. O amor liberta. Sem amor não é possível viver pela Torá da misericórdia. Estaremos nos enganando e enganando outras pessoas, mas nós não temos como enganar a Hashem. Não se iluda com isso. Entre as obras da Ruach HaKodesh está nos convencer do nosso pecado, nos consolar, nos fortalecer e nos conduzir de pé nessa terra, em direção a Hashem através de Yeshua, em vitória. Com amor, mas precisamos estar dispostas a repassar esse amor, porque se retermos o amor que nós temos recebido do Senhor, ele será consumido pelo nosso egoísmo. Consumirá a nossa força. Egoísmo também é pecado. E Yosef, por temor ao nome sagrado de Hashem, e pela graça do amor do Senhor, ele não pecou quando estava sendo pressionado pelo mal dentro da casa de Potifar. Ele tinha sentimento, irmãos. Você acha que ele não lutava contra isso todos os dias? Só que o Senhor era maior na vida dele. E eu particularmente acredito que sem temor ao nome sagrado de Hashem, sem a graça do seu amor, nós vamos passar a vida inteira agindo na nossa própria força, às vezes até com violência, lutando sem sucesso contra o pecado que está dentro de nós. Com muito esforço e uma frustração maior ainda. Lutando e perdendo, até não termos mais nenhuma força para lutarmos. Situação que pode nos levar a nos rendermos a essa terrível ação do pecado. Eu acredito que este seja um dos principais motivos de existirem tantas pessoas desviadas do caminho do Senhor. Se estivermos sem força, nos renderemos ao pecado e nos desviaremos do caminho de Hashem. Então eu proponho a cada um de vocês o que eu propus à minha própria vida. Vamos tomar da força do Senhor, receber dessa graça, dessa Hesed de Hashem. Vamos lutar contra o nosso egoísmo e repassar o amor que temos recebido de Hashem para outras vidas, para outras pessoas. Vamos nos unir. Dessa forma seremos então multiplicadores desse poder e juntos seremos mais do que vitoriosos, caminhando de fato juntos, no mesmo trilho, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, seguindo para o mesmo lugar.
nós seremos vitoriosos, inclusive contra o pecado que existe dentro de nós. Observem que se decidirmos ser independentes da Torá, independentes de Hashem, através de Yeshua, independentes da Ruach HaKodesh, independentes da graça, independentes uns dos outros, caminhando pela aparência, estaremos nos apartando da vida através do amor e estaremos seguindo direto para os braços da morte através do pecado. Em resumo, o amor é a poderosa arma para vencermos o pecado. O pecado surge da nossa vontade quase incontrolável de realizar os nossos desejos pessoais. Quer saber? Eu fui prejudicado. Agora eu vou me vingar. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Vingança é pecado, irmãos. O desejo faz parte da nossa vida, mas precisamos aprender a subjugá-lo com o poder de Hashem e não meramente com o nosso esforço pessoal. Então vamos buscar pela força do Senhor, com temor, e propagar o seu amor. Entendamos definitivamente os princípios do temor ao nome sagrado de Hashem e da graça do amor que temos recebido por parte do Senhor. E a importância de repassarmos tudo isso através da nossa vida, amando a Hashem sobre todas as coisas, mais até do que nós amamos equipamentos com telas. A idolatria da nossa geração. E também amando o nosso próximo, como a nós mesmos, para que a nossa luta contra o pecado não seja em vão. Tudo o que fizermos, se for para o Senhor em amor, nunca será pesado. Mas se fizermos alguma coisa para alguém com algum interesse pessoal, nós vamos cobrar dessas pessoas quando não tivermos o resultado esperado que corresponda à nossa expectativa. Pois querer reconhecimento também é egoísmo. E isso também é pecado. Irmãos, a melhor solução é correr direto para o Senhor. Qualquer outro lugar a gente vai correr para o buraco. Sai de um, cai em outro. Quer fugir do Senhor? Corre direto para os braços dele. É o melhor lugar para se refugiar. Tomar da força dele e fazer paz com ele. Está nas nossas mãos. Tomemos a decisão de colocar o nosso foco da nossa vida em Yeshua. Demos um passo, vamos dedicar em dar um passo na direção de replicar o amor do Senhor e permanecermos firmes nesse amor, independente das lutas que podem surgir por causa dessa escolha. Uma sábia escolha, eu diria. Então entraremos no verdadeiro poder que somente a graça do amor de Hashem pode produzir sobre a nossa vida. Controlaremos tudo, mas não seremos controlados e dominados por mais nada nesse mundo em trevas. O vício, de acordo com as leis dessa terra, ele é legal, irmãos. Já viu? Alguém ser preso que está usando demais a internet? Não é crime ficar lá sem dormir. Não nessa terra, pelas leis daqui. Aliás, deve ser por isso que muita coisa se chama rede nesse sistema. As pessoas estão sendo enredadas. Mas lembre-se do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Vocês dizem para mim, tudo é permitido,
Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Não para mim. Tudo é permitido. Talvez, mas no que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. Quando pensamos na graça de Hashem, lembramos que pela graça do Senhor através de Yeshua nós somos salvos. Isso está certo. Mas graça é muito mais do que isto. Graça é poder. Graça é receber a força de Hashem que precisamos para enfrentarmos as nossas batalhas. Graça é poder. É poder entrar na presença de Hashem. É poder desfrutar dos seus bons conselhos. Graça é poder de Hashem em ação em nós. Então precisamos nos movimentar com disposição para seguir nessa terra propagando as boas novas. E precisamos mudar o nosso mindset, porque hoje existem muitas pessoas buscando poder para se sobressair a outras pessoas, para oprimir. Hashem deseja usar as nossas vidas como um instrumento na mão dele, como uma chave para destravar cadeias e libertar os cativos, não para oprimir ainda mais as pessoas que já estão extremamente oprimidas nessa terra. Então tenha claro também o motivo pelo qual devemos buscar por esse poder. Todos que recebem essa graça de Hashem trabalham muito realmente. E eu sei disto. Eu convivo com essas pessoas todos os dias. A graça de Hashem nos concede poder, inclusive, para trabalhos intensos. Shaul Hachalia nos ensinou sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Contudo, pela graça de Hashem, sou o que sou, e sua graça para comigo não é em vão. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, ainda que não seja eu, mas a graça de Hashem que está comigo. A graça, a força do Senhor nos impulsiona na direção certa, para fazermos as coisas certas. É pelo poder da graça de Hashem que nós podemos multiplicar as nossas forças. É a total dependência dessa graça que nos capacita a lutar e vencer de forma definitiva o pecado que existe em nós. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça. Nós podemos escolher viver sobre o poder da graça de Hashem e romper definitivamente com a autoridade do pecado que recaiu sobre a nossa vida. Ou podemos seguir tentando. Nos tentar desvencilharmos do pecado na nossa própria força. Hoje, Aruach HaKodesh e eu propomos a vocês, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Coloco colaboradores de Deus. Como colaboradores de Deus, instamos vocês ao recebimento dessa graça e a fazerem algo com ela. Vou repetir, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Como colaboradores de Deus, instamos vocês ao recebimento dessa graça
e a fazerem algo com ela. Irmãos, o tempo urge. E eu sei que essa graça de Hashem ainda está disponível a todos nós. Mas acredito também que em breve será removida. Tudo o que você precisa fazer é escolher, obedecer, escolher amar a Hashem sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Escolham tomar propriedade dessa graça e façam algo que edifique o reino dos céus nessa terra, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Mesmo em tempos de densas lutas, esta graça nos cobrirá e teremos em abundância, porque é o poder da graça que nos concede isto. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Além disso, Deus é capaz de provê-los com toda a dádiva da graça em abundância, para que sempre e de toda forma vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de construir abundantemente para toda boa causa. Em uma situação, Hashem disse para Shaul HaShalih: a minha graça te basta. Embora, para nós fecharmos, embora sejamos todos iguais diante de Hashem, a graça que recebemos de Yeshua pode variar de uma pessoa para outra, porque ela está diretamente ligada com a função que Yeshua nos concedeu para cumprirmos o propósito de Hashem nessa terra. Ou seja, essa graça também nos concede capacitação que precisamos para realizarmos as coisas nessa terra. O que Hashem espera de nós. Como está escrito em Efésios, capítulo, vou ler na versão JB, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Efésios, versão JB, capítulo 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dado o favor e bondade imerecidos de Hashem, de acordo com a medida do dom do Mashiach. Hesed, a saber, irmãos, a Ruach HaKodesh nos convoca para compreendermos o que é esta Hesed, o que é esta graça. Capítulo 2 Timóteo, versão JB, capítulo 1, versículo 9. Aquele que nos concedeu a nossa salvação e nos chamou com uma santa convocação, não de acordo com os nossos próprios mandamentos, mas de acordo com o seu próprio propósito e graça, favor e bondade merecidos, Hesed, tendo sido dado a nós através do Rabi Melech HaMashiach, Yehoshua, antes mesmo da criação do universo. A graça de Hashem nos foi concedida antes mesmo da criação do universo, irmãos. Então precisamos viver uma vida limpa, livres de pecado, livres dos vícios, livres dos males que existe nessa terra. Mais uma vez a Ruach HaKodesh nos adverte que nada em tempo algum foi tão sedutor quanto as nossas tecnologias atuais. Mas a escolha é sua. Está nas suas mãos. Se você escolher pela graça de Hashem, excelente escolha você fez. Mas devo relembrar você, o caminho para a graça passa por outros pontos importantes. Primeiro, reconhecer que não podemos fazer nada na nossa própria força. Reconhecer o nosso estado
diante do pecado, a nossa miséria, sem permitir que Satã nos arremesse no mar da autocomiseração. Sentir compaixão pelos outros é um predicado de amor, mas o sentimento de dó de nós mesmos, nos tornamos amantes de nós mesmos. Autocomiseração, isso é pecado. Então veja que no aspecto espiritual, a autocomiseração de fato é pecado. 2. Propagar o amor de Hashem com temor ao seu nome sagrado. Nós somos necessitados de perdãos do Senhor, perdão de outras vidas, mas primeiro devemos perdoar. Necessitamos da misericórdia, mas nós precisamos ser misericordiosos para com as outras vidas. Que os nossos corações sejam transformados nesse dia. Que nos libertemos do egoísmo, do orgulho, da autocomiseração e nos tornemos humildes diante de Hashem, propagando o seu amor nessa terra com confiança na força do Mashiach Yeshua. Nos humilhemos diante da poderosa mão de Hashem para desfrutarmos da sua poderosa e majestosa graça. Yaakov, capítulo 4, versículo 6. Mas a graça que ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Quer receber graça? Seja humilde. Convido a todos vocês, invistam tempo, invistam para aprender mais sobre esta poderosa graça de Hashem através de Yeshua, porque é nela que seremos completamente libertados do pecado. E grande será a produção através da sua vida de bons frutos na edificação do reino do céu nessa terra, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Próxima atividade, estaremos de volta com vocês às 14 horas, depois do encerramento desse serviço, para o serviço de Selihot, serviços de Terrilim, leituras de Salmo. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Nos ajude a compreender, Pai, o nosso estado real diante do Senhor, que nos encontramos com o pecado que existe no nosso DNA, herança do fútil procedimento que recebemos dos nossos pais. Em absolutamente nada nós somos diferentes deles, mas o Senhor, pela tua misericórdia, tem nos mantido e preservado com vida. Nos ajude a compreendermos o tamanho do teu amor. Nos ajude a desvencilharmos de toda e qualquer situação de vício que existe na nossa vida. Um objeto de desejo, do nosso desejo, que tem colocado o Senhor em outro lugar de importância na nossa vida. Nos fazendo, conduzindo diretamente a infringir o teu primeiro mandamento, onde o Senhor nos ordena a não termos outros deuses na nossa vida diante do Senhor. E eu confesso a ti, Pai, na minha vida essas máquinas se tornaram um Deus. Me ajude a tomar propriedade, estabelecer horários de utilização para isso, para que isso não siga utilizando a minha vida. É o que eu lhe peço. Tenha misericórdia. Nós dependemos do Senhor. Em ti nós confiamos. Nos ajude a tomarmos propriedade da tua graça, da tua Hesed,
em amor, teu poder, para nos livrarmos de tudo aquilo que entristece ainda o teu coração e propagarmos a alegria que o Senhor tem para cada um de nós, com amor, principalmente sobre a vida de outras pessoas. Que repassemos toda a misericórdia que o Senhor tem concedido sobre nós, sobre outras vidas. Nos ajude a corrermos na tua direção. Não nos deixe mais sair de um buraco e cair em outros. Não nos deixe errar o alvo. Marcheira o alvo que o Senhor estabeleceu. Nos ajude. Perdoa nossos pecados e nos conceda da tua força para nos livrarmos desse mal de forma definitiva na nossa vida. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.